A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Antes de nós apresentarmos o nosso entrevistado, que aliás já é conhecido de vocês, nós vamos dar a notícia de que inauguramos a Biblioteca Lions Clube Petrópolis Quitandinha, lá na sede da AFIP, no Sertão do Carangola. A AFIP que tem na presidência a senhora Vera Cecília Pereira Rezende, e nós colocamos à disposição da comunidade lá do Vale do Carangola a nossa biblioteca, né? A biblioteca agora nossa não, a biblioteca agora que é da comunidade. Um legado que o Lions Clube Quitandinha deixa pelos 100 anos de Lions à comunidade do Vale do Carangola. Muito legal isso. Nós estamos muito contentes, muito felizes de termos podido participar e fazer esta inauguração, que contou inclusive com a presença de diversas personalidades, não só dos dirigentes leonísticos, como a presidente da divisão, a companheira Leda Maria Nicolai Galuzzi, a assessora de educação representando a governadora do distrito, a assessora companheira Darinka Sena, e também o subsecretário de esportes da Prefeitura Municipal, Leandro Cronenberg, que veio acompanhado também do Guilherme, que é da mesma secretaria, a diretora representando o secretário de Educação, Kátia Prazeres, e da CETRAC, Kátia Prazeres, e a Carla Alessandra, diretora do Ensino Fundamental, que veio representando o secretário de Educação do município. E a festa foi muito bonita, um brunch foi servido pela FIP a todos os presentes, e agora a comunidade do Vale do Carangola tem lá à disposição a sua biblioteca, que vai crescer, porque já estamos recebendo mais livros para serem encaminhados lá. Bom, dito isso, cumprida a nossa formalidade, vamos apresentar aqui, pedir que se apresente novamente aos nossos ouvintes o nosso conhecidíssimo Marcos Carneiro. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Paulo. Obrigado por mais uma vez me convidar aqui para colaborar com aquilo que a gente conhece, né? Falar sobre esse tema tão importante que nós vamos falar hoje. E bom dia, ouvintes, pela atenção que dispensam sempre a esse programa que traz muita informação, muito conteúdo nas manhãs de sábado. É isso aí, Marcos. Nós hoje vamos falar sobre um tema novo, que é novo dentro do programa, mas que já é um tema que já é bem debatido, que é a responsabilidade social. Muitas pessoas falam sobre isso, mas não conhecem, não sabem o que é responsabilidade social. Qual é o conceito inicial de responsabilidade social? Como se entendia a responsabilidade social quando ela apareceu? A ideia da responsabilidade social, ela é uma extensão da responsabilidade das empresas além do seu limite de atuação, vamos assim dizer, né? Antigamente você tinha um negócio, uma empresa, então vamos falar aí mais de empresas de porte médio e grande, e que elas se limitavam a atender seus clientes, seus funcionários, buscar lucro, e o entorno era um problema do Estado, enfim, do cidadão em si. Esse movimento começou com as empresas entendendo que elas tinham um pouco mais de responsabilidade, além disso, né, que era do seu entorno, aqueles que não estavam diretamente atingidas no seu raio de atuação, que era a sociedade como um todo, principalmente a mais desfavorecida, né? Então veio esse conceito de se buscar investir alguns recursos
bem direcionados, e aí foi porque se verificou que o Estado, como sempre, não é um bom gestor, ele não aplica bem os recursos. Gestor, diga-se passagem. Pois é, então as empresas destacavam parte do seu resultado, do seu faturamento, ou botavam no seu próprio orçamento verbas que era para fazer ações que beneficiassem a sociedade, geridas por elas mesmas, ou seja, buscando a mesma eficiência que a empresa busca nos seus negócios. Perfeito. Marcos, com o passar dos anos, esse termo sofreu variantes ou nuances diferentes, né? Surgiu a responsabilidade social corporativa, a responsabilidade social empresarial e a responsabilidade social ambiental. Como que aconteceu isso? Bom, aí, vamos dizer, a corporativa, você está falando em grandes organizações, né? Por que corporação? Porque tem vários ramos de atividade, né? E a ideia é que todas essas subsidiárias, todas essas empresas, como, por exemplo, uma Unilever, que tem N departamentos, né? Com produtos que vai de limpeza, alimentação e tudo que você imaginar, todas afinadas com a mesma diretriz, né? Essa seria a corporativa. A empresarial já seriam empresas que não são corporações, tem quando muito 2 unidades e tal, então ela é de uma ação menor, né? E a responsabilidade ambiental, né, você falou, nós já até falamos no programa aqui, ela é focada em questões de meio ambiente, exclusivamente, né? Exatamente, do meio ambiente. Né? Aí questões de natureza, né, da natureza, né? O social vai nas pessoas. Quer dizer, a sociedade, a responsabilidade social corporativa é aquela que tem, que somente as grandes empresas conseguem devido à sua capacidade de gestão. Elas têm uma linha de ação comum, né? Porque seria estranho você ter, por exemplo, como eu dei um exemplo da Unilever, mas vamos falar na Petrobras. Vamos dizer que a Petrobras, na parte de exploração, tivesse uma forma de atuação social diferente da Petrobras distribuidora, por exemplo. Para a imagem da empresa, isso não era bom, não é bom, né? Certo. Então é bom que a responsabilidade de ambas tenha o mesmo foco, uma mesma diretriz, né? Parece até que a responsabilidade social corporativa e a empresarial, elas acabam se confundindo, né? Sim, é só uma questão de campo de tamanho, exatamente, de quem está proporcionando as ações sociais. Certo, perfeito. A responsabilidade ambiental, nós já falamos então, é aquela que abrange mais o meio ambiente, né? Que é voltada para ações que integram o meio ambiente, seria isso? Perfeito, isso, né? Inclusive se fala muito em social ambiental, né? A gente chama de socioambiental, né? É onde você não tem muito como separar a tua atuação ambiental sem envolver a parte social, a comunidade que vai ser impactada por aquela ação. Não só a questão do meio ambiente, como a questão das pessoas que estão em volta, né? Perfeito. O conceito de responsabilidade social não deve ser confundido com filantropia ou simples assistência social, não é verdade? Sim. Aliás, eu diria que não tem nada a ver, né? Muita gente pensa que responsabilidade social é questão de, como você falou bem, de questão da filantropia. Eu diria que a filantropia é uma ação social mais voltada pelas pessoas, igrejas, instituições sem fins lucrativos, né? E não das organizações empresariais em si, né? Então, são pequenas atuações ali, você tem ali o centro espírita que distribui roupa ou remédios e tal. Como muitas pessoas pensam que o Lions é uma entidade filantrópica. O Lions não é uma entidade filantrópica. Nós fazemos filantropia esporadicamente. A nossa entidade é uma entidade voltada à prestação de serviços sociais. Nós temos como objetivo a prestação de serviços. Nós vemos alguma coisa que esteja errada, nós aí nos dirigimos às autoridades competentes para pedir que elas tomem providências, etc. E esporadicamente fazemos filantropia.
Acontece uma catástrofe, aí nós vamos lá, pegamos recursos nos Estados Unidos, trazemos para cá, compramos coisas e revertemos em prol da comunidade. O mesmo nós fazemos com as feiras de saúde, nós fazemos também, às vezes, campanhas de agasalho, campanhas de inverno, uma série de campanhas que são feitas em torno disso. Mas não é o objetivo principal como dessas empresas, como você está falando. Inclusive, o Lions é um grande exemplo, né, de responsabilidade social muito antes de ser moda, né? Exatamente. E que vem de um país... 100 anos esse ano. Pois é, que vem de um país que tem, por norma, né, cumprir seu papel de gestor, até porque o Estado americano, ele influi muito pouco, atua muito pouco na sociedade como o resolvedor de problemas, né? Exato. Ele deixa isso para a própria sociedade, para as empresas. Ele aplica bem os recursos que ele tira do cidadão, né? Mas de preferência são os agentes independentes do Estado. O Estado americano é pequeno, como a gente diz, de gigantismo, de funcionário, de tudo. Ele regula, tem agências e deixa por conta da sociedade. Inclusive, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, se dá muito valor ao voluntariado. As pessoas que são voluntárias, que tem, quando você vai levar o seu currículo para uma empresa, é uma das primeiras perguntas, principalmente nos Estados Unidos, que eles fazem: você tem algum trabalho voluntário? Né? Quer dizer, eles dão muito ênfase a isso, coisa que no Brasil agora as empresas estão começando a dar um pouco mais de valor, né? Inclusive as empresas que fazem seleção de mão de obra, principalmente mão de obra qualificada, pessoal a nível de gerência, direção, eles te orientam a que você coloque no seu currículo essas atividades que são voluntárias, porque isso é esperado hoje dos grandes gestores. Exatamente. Né? Por que existem muitos críticos ou céticos a esse movimento que ganhou força nas décadas de 70 e 80? Seria isso verdade após uma série de escândalos de imagem e uma sucessão de problemas corporativos num ambiente de capitalismo predatório e desumanizado, conforme alguns alegam? Bom, essa descrença vem da dicotomia entre discurso e prática, né? Então eu acho que veio muito daí. Esses movimentos, por exemplo, movimentos de certificações, vou dar um exemplo. Qualidade, quando surgiu, né, as empresas buscavam dar qualidade ao seu produto. Mas aí começou-se a exigir para comprar produtos de outras empresas que elas tivessem certificação e todo mundo corre para a certificação. Então, não era uma vontade própria de certificar, mas era a questão, porque tinha que certificar para atender uma determinada exigência de um comprador com o consumidor. Então, acontecia o discurso na prática e no teórico. Todo mundo anunciava ISO 9000, etc. e tal, como tem a 14000 que é ambiental, tem a ORSA 8000 que é social. Enfim, então, daí que veio essa desconfiança, porque quando você futucava a empresa por dentro, aquilo ali era falso, vamos assim dizer, né? Ela tinha um discurso, mas a praxis era outra, exatamente. Isso é triste, né? Então você fazia aquela atuação, vamos falar no social, que é o caso aqui, você atuava porque era uma questão de imagem só. Mas não era uma questão de foro íntimo, entendeu? Exato, vendia gato por lebre. Exatamente, quando você buscava dentro da empresa, você diz, peraí, ela não está em conformidade com esse discurso de responsabilidade social. A gente escuta aí muitas pessoas falando, né? Por exemplo, indústrias que usam madeira, né? Nós usamos o pinho, né? E a gente refloresta e não sei o que, e ppp. A gente até às vezes desconfia se realmente essas coisas acontecem, né? Porque é triste a gente ver que no nosso país essas coisas não são muito levadas a sério. Eu diria até, Paulo, que não é tanto... No nosso país, claro, aqui você tira madeira, mas aí que é o discurso e a prática. O cara lá que diz que
protege o meio ambiente, que não compra madeira certificada, é lá fora. É a empresa que não aceita tirar sua madeira lá de forma extrativista, mas que compra a nossa, que é tirada ilegalmente. A partir do momento que entra lá, ele não quer saber a origem, ele não sabe, quer saber se o documento é quente ou frio. E só existe isso porque tem o comprador lá fora. Isso é uma coisa disso que a gente está falando, o discurso e a prática, né? Exatamente. No intuito de estimular a responsabilidade social empresarial, uma série de instrumentos de certificação, como você falou, foram criados nos últimos anos. Temos o selo Empresa Amiga da Criança. O que é isso? Isso foi um selo da Brinq, né, da Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos, né? Brinquedos. E que desenvolveu um programa aí da associação, quer dizer, dos seus associados, e não uma coisa de uma empresa em si, mas das suas associadas, a que se comprometeram com certas ações visando a criança que está vulnerável, que está precisando de uma assistência. Exatamente. Então, parte do seu lucro é voltado para umas atividades que visam normalmente a criança, né? O ISO 14000. O ISO 14000 é ambiental, né? É a norma de qualidade ambiental. Então, é essa que diz que aquela empresa está comprometida em proteger o meio ambiente, respeitar as normas. O bendito do CFC. Uma série de coisas, né? Seriam principalmente com compromisso legal, né? Pelo menos eu respeito a legislação. Certo. Então, esse é o... e normalmente na 14.000 diz lá, se possível, superando as expectativas legais. Então, você vai além da lei, né? Essa, pelo menos, é o espírito da norma. O AA1000? O AA1000 é social, foi a primeira de todas. Ela é social e ética. Não pegou muito até agora, não. Tá? Essa aí está engateando um pouco. Ela começou lá na Europa, o movimento de a empresa se certificar quanto à ética. Isso já gerou movimentos importantes, né? A Suíça, por exemplo, que não abria o jogo sobre dinheiro de origem ilícita, hoje, pressionado pela sociedade suíça, começa a devolver dinheiro, começa a entregar, vamos assim dizer. Não faz mais com obrigação. Exatamente, mas viveu muitos anos dessa forma, né? E algumas empresas também que estão aderindo. O bacana da A1000 é que ela prevê uma autodeclaração. Né? Eu acho isso muito mais importante. Eu sou meio cético com certificações. Por quê? A certificação começa com uma boa intenção. Mas de boa intenção o inferno está cheio, né, Marco? Pois é, aí aparecem as certificadoras, que são as empresas que vão dizer que você, empresa A, B ou C, cumpre a norma. Para isso, ela te vende um treinamento para você se adequar, te dá toda a assessoria para você adequar as suas normas internas para depois te certificar. Isso é pago. Que absurdo. Então acontece o seguinte, tem as minhas questões também. É muito difícil você chegar ao final de um investimento de milhões, que as empresas grandes pagam milhões para essas certificadoras, e depois vocês não vão te certificar porque isso ou aquilo não está conforme. Aí eles costumam dar aquela coisa assim de não conformidade legal, normalmente não passa, né? Mas as outras ele dá, que a gente chama de recomendações de melhorias. Aí que entra aí a válvula de escape. E aí a empresa... Sempre tem uma saída, isso, né? A empresa faz um plano de ação que vai se adequar em 2 anos. Eu acho que... Por isso que eu não creio em certificação. Eu prefiro autodeclaração. Eu me autodeclaro que tenho compromisso. E a A1000 surge com essa intenção. O SA8000? É com uma responsabilidade nas leis de trabalho, né? Leis trabalhistas. Aí entra não só, eu respeito a pessoa que trabalha, e aí entra tudo, o socioambiental
e se junta na questão de respeito aos direitos humanos, essas coisas todas. Certo. A ABNT ISO 26.000? A ABNT é aí uma norma nacional, essas outras todas que nós falamos são normas internacionais. A ABNT 26.000 é uma norma que pega essas normas, mas numa versão brasileira, né? Uhum. Desses, qual o mais importante, ou quais são, ou todos são importantes? Bom, como eu disse... Tem a ISO 9.000. Sim, que saiu de moda, né? Já saiu de moda. Todo mundo tem, que ninguém acredita mais, né? Porque, na verdade, a ISO 9.000, ela tinha uma pegadinha para o consumidor, né? Ela diz o seguinte, o meu produto está conforme a qualidade que eu me propus a fazer. Ela pode ser baixa. Sim, lógico. Isso é um absurdo. E todo mundo comprava achando que 9.000 é a qualidade máxima, mas não é. É a qualidade que a empresa se compromete a cumprir. Empresa, né? Exatamente. Mas isso não ela está melhor. Não, quando nós compramos um produto, Marcos, eu acho que a gente deve ver justamente esse selo de qualificação. Deveríamos olhar para isso? Deveríamos, de alguma forma sim, porque é bem melhor do que não ter nada, né? Isso, né? Alguns produtos, é bem melhor do que não ter nada, na verdade, você ter alguma qualidade. Qual é o melhor deles para a gente dizer? Esse daqui parece que é o que mais... Eu acho que cada um tem um objetivo. Eu diria que quando a coisa pegar mesmo, vai ser a A1000, né? Porque é uma empresa ética, e quando fala em ética, fala em meio ambiente, responsabilidade social, fala em tudo, né? É mais abrangente. E é autodeclaração. Eu estou dizendo que eu sou ético. Então, se eu não for, a punição nos países que tem agências reguladoras é grande. Não é ninguém que diz que eu sou ético. Isso existe realmente, né, Marcos? Algumas empresas, sim. Eu não conheço aqui no Brasil empresa nacional que tenha certificação A1000. Pode até ter, eu não conheço. Eu sei que algumas estrangeiras, poucas, principalmente países nórdicos, têm empresas já de certificação A1000, onde eles têm esse compromisso com a ética, né? Certo. O Brasil vive um bom momento de expansão econômica e aumento da competitividade das empresas nos mercados interno e externo. Como consequência dessa busca por qualidade, há uma cobrança mais acentuada por transparência, profissionalismo e investimentos em responsabilidade social, por exemplo. Paradoxalmente, muitas empresas ainda patinam no trato com a comunicação, não apresentam assessorias bem estruturadas e tampouco planos sólidos de divulgação de suas ações e exploração de imagem. A quais fatores podemos atribuir este cenário? Bom, vamos falar lá fora, né? Porque aqui a gente sempre tem que ver, é uma pena, né? Que a gente sempre, quando fala determinadas coisas, a gente tem que dizer como é que funciona, onde funciona de fato. Aqui, eu, nessa tragicomicidade toda que nós estamos acompanhando aí de Ike Batista preso, eu tirei de uma frase dele que nem tudo é só ruim, né? No momento que ele estava embarcando em Nova York, que o repórter perguntou o que ele ia fazer, por que ele estava voltando, se ele tinha passaporte, ele disse, não, eu vou pagar pelo que eu fiz de errado. E eu vejo que o Brasil está mudando para melhor, ele falou. Tomara, Marcos. Palavras dele, eu estou lembrando do que ele disse, porque ele disse o seguinte, agora a competição será real, né? Então, essa coisa dessas facilidades, dessa propina, você não tem uma competitividade legal. Você não vê uma empresa multinacional séria, grande, vender produtos, por exemplo, farmacêuticos prestados no Brasil, para nenhum governo. Tem sempre um distribuidor, que normalmente é um cara que você nunca ouviu falar, mas é um grande fornecedor. Você diz, mas não era isso, nunca ouvi falar. Pacheco, né, Vasconcelos, Jamil Vasconcelos, não vende para o Estado. Ele tem um carinha lá, que é o José Antônio, não sei das quantas, que é o grande fornecedor, que normalmente é amigo do governador, do cara e tal. Então, lá fora... o risco de você se comprometer com alguma dessas certificações ou com algum desses compromissos e você ser pego não atendendo, a punição é severíssima. Então, dizer que vai fazer só para botar na mídia e não fazer
lá custa muito caro. Exemplo típico, tem aí notícia dessa semana. A Uber, nos Estados Unidos, pagou uma multa de 20 milhões de dólares à justiça americana para não sofrer um processo por uma propaganda enganosa na captação de motoristas. Veja só. Ela anunciava que o cara podia, com o modelo de carro A, ganhar 90 mil dólares por ano, e com o modelo de carro B, 60 mil dólares por ano. Algum motorista que fez isso não conseguiu o ganho, correu atrás, entrou na justiça e outros entraram. O Ministério Público lá aceitou a denúncia e obrigou a companhia a ou fazer um acordo. Eles fizeram, pagaram 20 milhões de dólares para não ir à frente. Por quê? Anunciou um ganho e era irreal. Irreal, fez com que pessoas abandonassem seus empregos, alugassem carro e investissem para dirigir carro da Uber. Agora isso só acontece em país sério, né? Pois é, então se a empresa diz, olha, eu tenho responsabilidade social com a comunidade A, B ou C, e isso não se cumpre na prática, eles vão pagar muito caro por isso, né? Então, a coisa não pega tanto e algumas empresas têm medo de entrar nisso por conta de que não está seguro de que vai conseguir atender. Então, você que é do Lions sabe disso. Quando o Lions se compromete a ajudar uma comunidade, ela não pode mais frustrar essa comunidade. De jeito nenhum. É um ensinamento de Cristo, né? Antes de construir uma casa, verifique se você pode levar ela até a cumieira para você não fazer vergonha. Exatamente. Então, depois que você se torna responsável, você deixar o pessoal na mão é pior do que estava antes. É lógico. Então, é melhor não entrar. Quem não pode, não se estabelece. Quem não tem competência, não se estabelece, diziam os portugueses aí antigamente. Né? Bom, vamos fazer um intervalozinho e a gente volta já já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, estamos de volta com o nosso programa, hoje entrevistando o nosso amigo Marcos Carneiro, que está falando sobre responsabilidade social. Ô Marcos, a doutora Alessandra Moura, que foi gestora social em diversos programas de responsabilidade social de peso, como da Petrobras, por exemplo, da Globo, da Rede Globo, do Grupo Oi. O programa Oi Todo Mundo, por exemplo, alcançava 26 estados, mais de 600 escolas públicas e beneficiava potencialmente 650 mil estudantes e 7 mil professores da rede pública brasileira. Qual o papel da Petrobras na responsabilidade social? Bom, primeiro deixa eu comentar sobre a Alessandra, né? Ela é uma das precursoras da responsabilidade social como negócio. Ela mesmo diz isso numa entrevista, eu tive o cuidado de ler uma entrevista que ela deu para o G1, onde ela diz, eu sou uma agente econômica da responsabilidade social, porque ela é consultora de projetos de responsabilidade social. Então, na verdade... a importância do assunto que nós estamos... Exatamente. Então, ela tem uma ONG que presta serviços de consultoria a essas... Citou algumas empresas grandes, a Petrobras, e ela trabalhou lá como consultora na Globo também, ela não faz parte do quadro da companhia, através dessa ONG. Então, ela prepara projetos estruturados para empresas que querem investir em projetos de responsabilidade social. E ela foi a precursora disso aqui no Brasil. Mas ela, muito responsavelmente, se coloca como eu sou uma agente econômica da responsabilidade social. Então, certo, ela presta esse tipo de atividade. Bom, na Petrobras, a responsabilidade social, nós falamos lá no início, né? E vamos então aqui que não é assistência social, não fazer responsabilidade social não é aquela ajuda momentânea, você já falou aí, tem uma calamidade, todo mundo se junta ali, aí é uma questão humanitária e tal. Lógico. São coisas mais estruturadas. Então, a responsabilidade social na Petrobras, ela é
bem abrangente, porque não dá para se falar em responsabilidade social se você não começar por dentro de casa. Isso é uma coisa interessante, né, que a gente pode abordar mais na frente. Quando você for entrar nisso aí, vou entrar num projeto de responsabilidade social, vou divulgar o que estou fazendo. Primeiro, olha para dentro de casa, porque você pode ter problemas de, entre aspas, irresponsabilidade social ou de responsabilidade social mal resolvida no teu corpo funcional, e você vai querer fazer algo para fora. A primeira pergunta que vem, peraí, vamos resolver para nós aqui, vocês não estão atendendo a nossos anseios. Então isso é um primeiro passo, né? E isso a Petrobras faz já há muito tempo. Ela é uma empresa que tem responsabilidade social com seus funcionários e colaboradores, não tem com seus terceirizados, né? O que está acontecendo agora, por exemplo, com o pessoal da Personal e da Hope, que empresas que estavam envolvidas na Lava Jato, e que a própria Petrobras está retendo o pagamento dos serviços prestados a essas empresas, e elas não estão podendo pagar aos funcionários nem os direitos aos funcionários que foram emitidos. Aí é uma lacuna da Petrobras, né? Porque ela, como tendo responsabilidade social, e aí ela está na 8.000, ela teria que estar envolvendo pessoas e relações trabalhistas, ela está meio que se omitindo quanto a isso, por conta de, aí já é um outro assunto de direito. Eu até entendo, mas não compreendo, ou compreendo, mas não entendo, porque se ela quiser interferir, a justiça pode dizer que não, era um terceirizado, como é que você agora está assumindo? Certo. É uma zona de direito meio perigosa. Mas eu digo o seguinte: se você diz que tem responsabilidade social, então, meu amigo, me ferrei, escolhi mal o fornecedor, escolhi mal o gestor que contratou essas empresas corruptas, e eu tenho que assumir o papel dessas pessoas que estão na rua. Esse é o detalhe por dentro. Mas para os seus funcionários ela sempre teve compromisso social, e à medida que ela foi expandindo seus projetos, principalmente nesse boom que ela viveu, né, parte dele um boom fictício que não resultou em benefício nenhum para a sociedade, só para esses caras que estão morando em Curitiba agora, graças a Deus, estão todos num hotel lá, mas que deram um prejuízo muito grande à companhia e ao povo brasileiro, afinal de contas. E alguns morando em Bangu agora. São os mais pobres. Pois é. Aliás, dizem que Bangu está igual Dubai, um calor danado e cheio de gente rica. Pois é, mas ela começou a olhar como um todo o impacto social de um empreendimento novo seu em uma determinada região. Eu tive a grata satisfação de participar do início ao fim do projeto de implantação da diretriz de responsabilidade social da empresa, e foi um trabalho muito lindo, porque nós tínhamos lá sociólogos, tínhamos psicólogos, tínhamos médicos, tínhamos sanitaristas, tínhamos, enfim, educadores e pesquisadores, todo mundo envolvido nisso, porque a ideia é que todos os impactos naquela sociedade, no entorno de onde um grande empreendimento está chegando, seja conhecido de antemão. Isso realmente é responsabilidade social. Por exemplo, vai ter água para todo mundo quando eu montar uma refinaria lá em Recife, Porto de Galinhas, lá, né, a Reneste. Não adianta nada eu botar um grande empreendimento lá que vai gerar riqueza se eu vou consumir a água da população. Então isso é um problema. O saneamento básico vai ficar só dentro da minha refinaria, e lá fora como é que fica? Eu tenho que estender isso para a sociedade. Eu tenho assistência médica para essa sociedade, ou eu vou limitar só para o meu pessoal que vai trabalhar intramuros? O tipo de atividade que essas pessoas faziam vão desaparecer, muitas delas, e eu vou conseguir absorver essa mão de obra? Se não vou, o que eu consigo fazer para que essas pessoas sejam empregáveis, né, direto ou indiretamente nesse novo empreendimento? Durante a obra, qual vai ser o impacto, por exemplo, nas mulheres,
né? Porque é interessante isso, e as sociólogas faziam bem esse trabalho. Quando chegar em Petrobras num lugar pobre desse para um grande empreendimento, infelizmente, nós vimos isso em pesquisas, os próprios pais incentivavam as suas filhas a arrumar um filho com crachá verde, que eles diziam, ou seja, para ter a garantia. O crachá verde é o crachá do funcionário efetivo da Petrobras. E acabava acontecendo isso. E tinha o pessoal que vinha só para a obra, né? E aí, 2, 3 mil pessoas trabalhando, né? Precisava realmente, né? Isso é uma coisa da natureza, esses homens precisavam de companheiras e muitos deixavam filhos lá quando a obra acabava e ia embora. Então, tudo isso era visto, como é que você protegia isso, como é que você preparava a sociedade para esse impacto, né? Então, isso é responsabilidade social. O gestor público local, a prefeitura, tem gente capacitada para gerir o recurso que vai ser necessário, gerado pela atividade, e os serviços que vão ser demandados. Então é um negócio... Deixa eu te fazer uma pergunta. As sedes governamentais, o Estado, o município, podem ter essa certificação de responsabilidade social? Não, ela não é limitada a ninguém, poderiam ter. Eu não conheço aqui no Brasil nenhum que tenha, mas poderiam ter sim, com certeza, né? Então será que a Concer tem essa responsabilidade? A Concer tem isso, 9 mil, isso eu sei. Ah, tem? São 9 mil que você já disse que não serve pra porcaria nenhuma mesmo. É uma vergonha mesmo. Porque a irresponsabilidade ao largar uma obra dessa do jeito que está, a irresponsabilidade com os trabalhadores que foram contratados e dispensados. Exatamente. A irresponsabilidade com o meio ambiente, a irresponsabilidade com o prejuízo que está causando justamente as pessoas que sobem e descem. Quer dizer... com certeza eu não quero tirar a responsabilidade da Concer, mas eu me lembro aí da fala do nosso amigo Ike Batista. Era a regra do jogo na competição que você tinha que remunerar alguém para poder obter o financiamento. Mesmo com todo o problema que eu não consegui entender bem até hoje, porque que o BNDES não deixa tocar aquela obra, se ela superfaturou, não superfaturou, apura isso depois, mas deixa a obra tocar. Ela vai ter que pagar isso, ela botou no seu orçamento para pagar. Imagina o seguinte, todo esse pessoal desempregado, imagina toda aquela obra abandonada, quanto vai custar remobilizar para recomeçar uma obra? Exatamente, e nós ainda falávamos isso ontem aqui no programa, na quarta-feira, nós falávamos sobre o programa no programa do Jorge Luiz, no nosso debate 1550, falávamos que até os ventiladores já foram retirados, tudo retirado, quer dizer, vai ser um abandono de uma obra que estava praticamente, vamos dizer, quase na metade. Quer dizer, você vê o mato, não tem valor. As coisas aqui, a irresponsabilidade é muito grande, né? E ali o dinheiro público está entrando através de um financiamento, né? Então a Concer assumiu esse compromisso. Se o BNDES deu o financiamento, ele tem responsabilidade quanto a isso. Então, vai em cima do banco oficial que deu financiamento e depois eu penso o seguinte, se em vez de 800 milhões era para ser 700 milhões, mas se ele tem capacidade de pagar os 800, problema deles, eu vou tocar a obra até o final. Agora, ele vai alegar que não vai poder pagar o BNDES porque o BNDES não liberou os pagamentos para ele continuar a obra. E aí realmente a coisa fica mas aí você levantou bem, ali é um caso típico de irresponsabilidade social. E aí vem o BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, só no nome, né? Que exige responsabilidade social das empresas para quem ele repassa dinheiro, sendo responsável por todo esse drama social que está ocorrendo com os trabalhadores da Concer e com a gente que é usuário. No próprio país, né? Ô Marcos, falta às empresas investir mais na divulgação de suas ações de responsabilidade social? Conforme eu falei ainda há pouco, né, numa outra pergunta, muitos não divulgam muito por conta da cobrança.
Sim, lógico, ninguém quer ser cobrado. É, né? Preferível fazer o trabalho social de fato, mas meio que na moita, né? Vamos assim dizer, do que você alardear que está fazendo. Nem que seja para cumprir as determinações. E isso, e ser cobrado. Então, muitas não divulgam, né? Por conta disso. Ou outras divulgam, e aí é um ponto de vista meu, não sei se você vai concordar comigo, mas eu, por exemplo, vejo algumas atividades que são ditas como sociais, que eu não vejo benefício social de fato, né? Quando vai se começar um projeto de responsabilidade social, e aí a gente volta àquela pergunta anterior da Petrobras, mas eu acho que está dentro do contexto, o que nós fazíamos lá na época? Eu não estou mais no quadro da empresa, acho que a empresa continua fazendo. Íamos à sociedade, à comunidade, onde de área de influência, você tinha que levantar todas as áreas de influência, a área de influência não era só o próprio município, eram os limítrofes, eram os próximos, e identificavam as verdadeiras lideranças, não as oficiais, não é prefeito, vereador que você vai conversar, não. Às vezes é o padre, às vezes é a dona lá da Casa de Tolerância, que é a grande líder social, às vezes é o delegado, e às vezes é simplesmente o líder comunitário comum, um pescador. Esse cara sabe mais dos anseios da sociedade do que qualquer outra pessoa. E nós íamos entrevistá-los para saber o que realmente aquela comunidade queria. E algumas diziam o seguinte: nós queremos é que vocês não venham para cá, porque nós queremos continuar a nossa vida aqui. Então, quando você levanta as expectativas, algumas delas, aí a importância de você identificar o agente social de fato local, né, que é o que vai ser o teu parceiro, né, que não é teu funcionário, mas é o cara da localidade, de que, por exemplo, alguns anseios deles, a gente tem que convencê-lo de que aqueles anseios não trazem benefícios sociais de longa duração. Por exemplo, eles podem querer um campo de futebol, eles podem querer uma praça, eles, sabe? Certo. Pode ser isso que eles estão procurando. Aí você vem com escola, posto de saúde e transporte. Eles não pensam, talvez, nisso. A carência é tão grande que eles pensam em coisas que, com menores, certeza, às vezes, exatamente, que vão trazer um benefício momentâneo para ele, assim, de lazer, ou diminuir as suas carências, mas que a longo prazo não vão trazer grandes benefícios. Então você convencê-lo que é melhor escola, uma escola de formação profissional, que é melhor um hospital bem aparelhado, linhas de transporte, uma coisa, né? Botar a comunicação melhor. Então isso você tem que convencer a eles, né? Nem sempre é fácil, porque às vezes são questões culturais, de que é importante dar preferência a isso e botar esses outros numa prioridade 3. Vamos fazer isso lá no final, mas vamos buscar coisas mais importantes. Até porque eles às vezes não têm condição de avaliar. Tal é a carência, né? Imagino. Mas alguns não, viu? Alguns dizem mesmo: nós não queremos vocês aqui. Então preferem viver a vida simples, mas eles não querem aquela atividade impactando. Porque... Exatamente. Talvez esse seja um dos grandes problemas lá de Belo Monte, né? Exatamente. Qual é a importância da comunicação para o sucesso das grandes corporações? Essa comunicação é fundamental e ela tem que começar de dentro para fora. Né? Você, quando começa um trabalho nós estamos falando de responsabilidade social, você primeiro tem que dizer para dentro, para os teus funcionários, para o teu corpo funcional, que você vai entrar num projeto para fora e o que você busca com esse projeto. E não raramente, quando você começa esse trabalho de conscientização da sua equipe, você escuta reivindicações. Mas espera aí, vocês vão atender uma creche na comunidade lá do Carangola, mas nós não temos creche aqui, eu não tenho para o meu filho. Então temos vários companheiros aqui de trabalho que não têm onde deixar seus filhos. Por que então não fazer primeiro um plano creche interno, vamos melhorar para nós e depois nós vamos para fora? Porque isso é uma questão de imagem. Então, se você consegue resolver esse problema internamente, as condições de trabalho, às vezes o funcionário diz: pô, mas a gente está trabalhando em condições de má iluminação, de má refrigeração, nós vamos gastar dinheiro para melhorar uma comunidade lá. Tudo bem que eles estão precisando, mas
melhora aqui, bota esse dinheiro aqui, porque aí você consegue um envolvimento maior dessas pessoas. Porque senão você lança o projeto para fora e você vai ter os guerrilheiros do teu projeto, que são teus próprios funcionários insatisfeitos, que vão dizer lá fora, tá fazendo isso para aparecer aí na mídia, mas aqui dentro da empresa não funciona assim. Então, é fundamental, e a Alessandra diz isso também, que você, ao começar um projeto de responsabilidade social, comece de dentro para fora. O resultado das ações da responsabilidade social depende de uma boa comunicação? Eu acho que já respondi sem querer essa pergunta aí, quando eu falo como a Petrobras faz. Identifique os verdadeiros líderes. As lideranças não tem nada a ver com liderança formal. A liderança informal, ela é a maior de todas. E a gente... E quantas vezes, às vezes nós temos a gente tem que dizer mesmo, temos vereadores eleitos para um determinado bairro, mas ele não tem tanta influência quanto um líder comunitário. Exatamente, esse é o cara importante, né? O cara às vezes não quer ser nem vereador, ele quer prestar realmente o serviço à comunidade dele, né? E ele conhece os reais problemas da comunidade, né? Então você tem que ouvi-lo, quais são os anseios para atender, porque senão vem coisas, a comunidade destruiu a praça ali. Pô, alguém perguntou se eles queriam praça? No início botou, foi novidade, então eles não deram o tratamento àquela benfeitoria. Para ter e fazer, para desfrutar de uma comunicação eficiente, ela tem que ter o que precisamente? Esse cuidado? Sim, um planejamento, eu diria eficiente. Que lá na Petrobras a gente usa a metodologia das 4 fases, né, de projetos, né? Então tem a fase da identificação da oportunidade. Essa fase é que talvez você tenha que gastar mais tempo, onde você diz, eu quero fazer isso em tal lugar. Mas aí vem o pré-planejamento, isso é fundamental para você não ter surpresas lá na frente. Né? Você começa o empreendimento sem ouvir a comunidade, aí quando você começa a obra, eles começam a fazer piquete e interditar a obra, você começa a perder dinheiro, porque você não fez bem o trabalho de casa lá. Então, primeiro a identificação da oportunidade, onde se levanta todas essas óbices e essas expectativas. A 2, que é planejamento, onde você bota no papel o dinheiro que vai gastar, botando tudo isso que você identificou para dentro. A 3, então, que é a implantação, a execução. Se os nossos governos fizessem isso, seria tão interessante, né, Marcos? Evitaria quantas coisas que são feitas. Às vezes constrói uma coisa monstruosa num local. É quase aquele tipo, né? Por que uma arena do tamanho daquela na Amazônia se não tem público suficiente para aquilo? Alguém perguntou se eles queriam aquilo? Exatamente, né? Aquilo está atendendo a quantas pessoas? Quer dizer, o nosso dinheiro é tão mal gasto, né? É um terror mesmo. O que uma empresa deve priorizar? A comunicação com os colaboradores, prestadores de serviços, com os clientes, com a comunidade ou com a imprensa, veículo de comunicação. Por quê? Eu não sei se eu entendi bem. Qual é o mais importante nesse aí que você deve ter maior cuidado? Bom, eu vou te dizer sem medo de errar que é com a imprensa e a mídia. Porque, olha, infelizmente, se eles são contrariados no que eles pensam, você vai ter inimigo pro resto da vida. Né? Essa questão do politicamente correto vem daí, e se você pensa diferente, eles torpedeiam. Estamos aí no início de um governo de um presidente nos Estados Unidos. Eu não quero defendê-lo nem acusá-lo, só quero dizer o seguinte: ele escreveu um livro dizendo, eu vou fazer isso. Em 50 estados ele ganhou em 30. Ganhou maioria no Congresso e no Senado. Então é um homem legitimamente eleito pelo povo americano para fazer aquilo que ele disse que ia fazer. E está fazendo. Aqueles que... Pelo menos ele não pode ser acusado de mentiroso. Então por que a mídia está tão contra ele? Porque está sendo contrariada, porque ele não pegou dinheiro de ninguém para a campanha, essas coisas. Então esse exemplo que está surgindo lá, eu trago para qualquer empresa aqui. Tem que ter cuidado, porque
tem que conversar bem com essa gente, eles são muito sensíveis a contrariedades, como eles são formadores de opinião, como nós somos aqui na rádio, né? A gente tem um compromisso danado quando fala aqui no microfone. É o que eu digo, a Rádio Imperial é uma rádio que tem uma credibilidade muito grande, é uma rádio que tem uma responsabilidade social muito grande, não só sobre o aspecto de fazer as atividades que ela às vezes realiza, como o Sábado Solidário, que é através do Padre Jaque, etc., uma série de atividades, mas também da própria palavra dos seus comunicadores. Exatamente, porque para muita gente é a informação que chega. Eles acreditam na gente. Exato. Então, se a gente estiver dando uma informação deturpada, a gente é corresponsável com a ação dessa pessoa lá. E pouco a pouco vamos perdendo a credibilidade. Quando ele descobre que a gente informou errado, né? Então, isso é o cuidado maior que eu penso realmente com a mídia. Comunicar para fora é uma atividade de alto risco e que tem que ser muito bem pensada, e você tem que estar muito bem alicerçado. Trata isso antes, tá? Porque eu já vi casos, eu tenho minha ex-gerente está respondendo um processo de crime ambiental aqui no Rio de Janeiro, pelo INEA, por algo que não aconteceu. Eu estava presente. Eu sou testemunha do processo dela, inclusive. Ela foi acusada, não era fato verdadeiro, né? E ela está respondendo um processo porque um cidadão que é um biólogo muito conhecido tirou uma foto de cima dizendo que tinha óleo sendo despejado pela refinaria na Baía de Guanabara, e não era óleo. A verdade é que o rio Sarapuí chega preto, morto, com menos de 0,2% de oxigênio dissolvido, é esgoto puro. Quando ele se junta com o Rio Iguaçu, que está muito poluído, mas depois que passa pela refinaria, ele melhora a sua água e junta na Baía de Guanabara, faz tipo lá o Rio Negro lá, com Solimões, fica água preta. Enfim, construiu-se uma verdade em cima, uma mentira, porque a companhia se recusou a financiar um projeto desse cidadão. Tá? Então entrou no Globo, Ecologia. Eu mandei uma carta para o Globo, eu disse, olha, eu sou testemunha. Quando eles publicaram a matéria, eu disse, por favor, se retratem, a verdade não é essa, é isso. E eles não deram a mínima bola. E eu te digo, eu cancelei minha assinatura do Globo, disse por que cancelei, e algumas vezes que eles ligavam para mim, diga, anota aí e diga para o seu chefe, vocês faltam com a verdade, porque nesse caso faltaram com a verdade. Então tem que ter muito cuidado com essa gente, porque eles têm esses interesses, entendeu? Exatamente. Que felizmente aqui na nossa rádio não tem, né? Graças a Deus. Como uma empresa deve se portar em relação aos ambientes ao redor? Ela tem que ter muita responsabilidade com relação a isso mesmo, né? Porque não é fazer como fizeram lá em Mariana, né? Pois é, ela tem que pensar naqueles que estão em volta, não só naquele que consome teu produto, que às vezes está tendo outro país, mas está atento ao que está acontecendo ao redor da sua instalação, né, industrial. Nós tivemos um caso aqui que você vai lembrar disso, foi uma vergonha, né? Eu já falei isso aqui no meu programa Minuto de Sustentabilidade, que a gente tem aos domingos lá, o quadrinho que eu faço dentro do programa da Elizabeth, sobre empresas internacionais que cumprem determinadas normas lá no seu país de origem e não cumprem aqui. A gente teve o caso da Thyssen, aqui em Itaguaí, você está lembrado? Que mal inaugurou a siderurgia, jogou aquele pó branco em cima da comunidade toda, era a CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico, e com licença ambiental. Ela assumiu operar uma siderúrgica jogando partículas de suspensão para fora, que são inertes, não te atacam fisicamente, mas é uma imundície que fica impossível, e que ela não faria na Alemanha, em hipótese alguma.
Então, essa importância, essa preocupação... É o Brasil, país da impunidade, né? Eu diria que aqui sim, nós estamos falando daqui, mas se ela faz eles... isso na Alemanha, a multa que ela Pois vai e por isso que a siderúrgica não ficou lá, né? Então, onde que eu posso botar que não tem as exigências que torne viável esse tipo? Jamais. Aí fica mais barato. Lógico. Entendeu? Uma outra coisa, e aí eu estaria defendendo um pouco as empresas, e aí entra o agente público como omisso, você vai colocar eu vou dar o caso da ASA Alumínio, Vale Sul, lá em Santa Cruz. Quando a fábrica de alumínio foi instalada lá, foi escolhido um local que você não tinha população em volta, não tem nada. Porque, não sei se você sabe, no processo de fabricação do alumínio, gera-se um campo magnético fortíssimo, que, por exemplo, os terminais de computadores, os monitores, eles têm que ficar em caixas igual de raio-x, com chumbo, para não sofrer o magnetismo da seção, lá da fase onde dá a aglutinação da bauxita. Usa muita energia e muito campo magnético. E esse campo magnético, ele ficava lá no final, numa área que quase não tinha gente trabalhando, porque ele pode provocar deformações no cérebro, principalmente para crianças e tal. E hoje você vai lá, tá cheio de barraco no muro, limítrofe da omissão do órgão público. Não foi a Alumínio S.A. que tinha, a Vale Sul, que tinha responsabilidade naquilo. Ela cansou de pedir, mas quem pode fazer integração de posse, desalojamento, é o órgão público. E aí é a questão do entorno, né? É triste, né? Então você vê que acaba se gastando dinheiro com pessoas doentes, com crianças que têm má formação congênita. E depois tem que ter indenizações, uma série de coisas. Exatamente. A aceitação dos colaboradores, o famoso vestir a camisa e o clima interno harmonioso passam por uma comunicação eficiente. Isso a gente já tinha, mais ou menos observado antes, mas não custa nada reprisar isso aí. É fundamental que a tua equipe de trabalho, internamente, esteja muito bem informada do que você vai fazer, por que você vai fazer, o que se objetiva, para que não gere esse conflito conforme eu coloquei, vai fazer para fora e não resolveu para dentro, É como se você tivesse pouca comida em casa, o filho teu está querendo comer mais, não pode, você pega o arroz e cede para a vizinha lá. Eu quero ver, mata a fome dos outros, não mata. Exatamente. Então, esclarecer bem a equipe, porque essas pessoas vestindo a camisa, poxa vida, eles são multiplicadores do projeto, e muitos até passam, e eu vi isso muito na Petrobras, a ser voluntários em atividade nos seus bairros, depois que passaram por esse processo de conhecer o que a companhia quer fazer lá fora, e o cara nem se tocava que isso era importante, Então ele começa a identificar o líder comunitário do bairro dele, a falar com as pessoas que olha, a gente tem que exigir da prefeitura, não é o campinho de futebol, é uma escola melhor, é uma questão de melhor conforto, enfim, ruas de melhor acesso, saneamento. Saneamento, uma coisa que o brasileiro não tomou consciência. Ainda Estamos aí com febre amarela, nós estamos com dengue, chikungunya, 1910, vamos ressuscitar o Oswaldo Cruz aí, coitado, para fazer uma campanha sanitária no país. Então, esses colaboradores conscientes, unidos e envolvidos no processo, isso é muito importante. E às vezes pequenas ações sociais dentro da empresa, você cria um clima de satisfação tão grande que o cara vê o benefício para ele. Por isso que eu falei que é importante você verificar se não existem lacunas dentro do teu próprio negócio, com os teus próprios funcionários, para depois você fazer fora, que às vezes com pequenos investimentos você traz todo mundo para o teu lado, porque eles sentem o benefício, eles podem perceber esse benefício que vai lá para fora, Pois é, Marcos, infelizmente estamos em cima do nosso horário, chegamos ao final do nosso programa. Queria deixar os nossos microfones para mais uma mensagem sobre esse tema tão importante da responsabilidade social.
Bom, para as empresas, né, que realmente coloquem esse item na sua pauta de gestão, né, vocês têm um compromisso além do balcão, além do cara que pagou ali e deixou um lucro, então retorne um pouco para a sociedade. Eu não acho justo dizer, mas eu já pago o imposto, é um problema do Estado, né? A gente sabe pois é, e às vezes tem até projetos do próprio governo que ele permite você reter parte do imposto para fazer um projeto social, né? Mas faça isso bem estruturado para não criar uma expectativa no beneficiado e depois ele é pior, né? Você estender a mão e depois recolher. Depois que estendeu a mão, diz lá o Saint-Exupéry, tu é eternamente responsável pelo que cativa. Então, e para nós cidadãos, né, sempre que possível, procurar colaborar com projetos mesmo que seja assistencialista num primeiro momento. Às vezes você tem que fazer assistencialismo no primeiro momento mesmo, mas que façam de forma estruturada, né? Não aquela coisa, porque você gasta muito recurso com pouco benefício. Vocês no Lion sabem muito bem o que é isso. Se você organiza a semana do glaucoma, você leva 3 meses preparando para funcionar tudo. As pessoas às vezes acham que as coisas não são... Não é chegar lá botar um médico não sentado numa mesinha, não. Então se estrutura para quando a pessoa for lá, ela se sentir realmente atendida e não frustrada, porque é pior. Então, sempre que o cidadão, né, puder colaborar em trabalho voluntário que demonstra sua responsabilidade com a sociedade, que ele também procure projetos estruturados, uma coisa que ele possa fazer, pelo menos que aquele projeto tenha princípio, meio e fim. Né? Não começar uma coisa e deixar no meio do caminho, porque isso é muito pior. Então, se juntem, tentem pegar a mesma ideia, ou em vários projetos elejam um melhor e leve aquele adiante, depois leva um segundo, leva um terceiro. Se atirar para qualquer lado não resolve nada, só complica a situação. E como diz lá na música do Luiz Gonzaga, você envergonha ou vicia o cidadão quando você dá esmola a ele, né? E é verdade, e é isso aí. Bom, amigos, tivemos essa belíssima aula aqui sobre responsabilidade social, esperamos que tenha sido do agrado de todos vocês. Queremos agradecer a atenção dispensada dos nossos ouvintes. Queremos também dizer que no sábado que vem estaremos aqui mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, agradecendo ao William Schmidt pela técnica do nosso programa. Até sábado que vem, um bom final de semana. Fui!